Bom, pessoal, sou o professor Jonas da disciplina de Ciências. A atividade dessa semana então é uma trilha pela escola. Continue assistindo o vídeo, fazendo as anotações lá na folha de atividades. Vamos então para o ponto 1. Pessoal, então estamos no ponto 1 da nossa trilha. Eu escolhi esse ponto aqui, pode ver que estamos na frente da escola. Eu escolhi esse ponto para falar um pouquinho sobre as plantas. Tá? Vejam que tem diversas árvores aqui, né? As plantas elas são divididas em 4 grupos. Tá? Isso a gente vai estudar melhor em sala de aula. Mas vocês podem notar que existem plantas bem pequenininhas e plantas muito grandes, como essa. Existem plantas que dão flores, outras que não dão flores. Existem plantas que dão frutos, outras que não dão frutos. Então esse tipo de diferença é o que separa as plantas em grupos diferentes para ficar melhor para a gente estudar. Vou falar um pouquinho sobre as partes da planta então, pessoal. Vamos relembrar um pouquinho. A planta ela tem a raiz, que fica geralmente embaixo do chão. Essa estrutura aqui que é o caule, né? E as folhas. Existem várias folhas diferentes. Podem ver essa aqui e comparem com essa. Olha quanta diferença. Isso se deve à estrutura da planta, tá? A função que a folha tem. No grupo então das plantas que possuem flores, tá? Estão as goiabeiras, ó. Aqui está um exemplo. A gente tem aqui na nossa pracinha do pré, tá? Toda flor vai gerar um fruto, tá? Alguns são comestíveis, como a goiaba, que está aqui no vídeo. Outros não são comestíveis, pelo menos para nós. Bom, pessoal, esse é o ponto 2, então, da nossa trilha. Eu tô do lado de fora da escola para cerca não atrapalhar na filmagem. Mas o que eu queria mostrar aqui era aquele morro ali no fundo, tá? Morro Ferrabras. Acho que a maioria de vocês já conhece. Ele fica no município de Sapiranga, né? Ele tem a sua formação de rochas magmáticas, né? E também rochas sedimentares. Logo mais eu vou estar mostrando a diferença entre elas, tá? Ele tem uma altitude no seu ponto mais alto de 779 metros, né, segundo o site da prefeitura de Sapiranga. Lá em cima tem uma área de preservação, assim, tá? Para preservar a fauna e a flora que tem lá no morro. Então é um local bem bonito. Talvez alguns de vocês até já subiram lá. E é uma forma de estudarmos aí mais um ponto da nossa disciplina de ciências, que trata da formação do nosso planeta, das rochas e dos tipos de solo. Como falamos então que o Morro Ferrabras, que a gente mostrou agora há pouco, a formação dele tem origem de rochas sedimentares e vulcânicas, eu trouxe aqui então exemplos, tá? Para vocês verem. Aqui temos a rocha sedimentar, tá? Essa rocha que é utilizada muito em construção, né? Na construção das casas, onde é feito o alicerce. Temos aqui duas rochas vulcânicas. Essa é o basalto e essa é o granito. Elas, apesar das duas terem a mesma origem, né? Que seria da lava do vulcão, o que modifica toda essa estrutura delas, na verdade, é o tempo de resfriamento depois que ela vem do centro da Terra. Esse assunto nós veremos mais a fundo na parte das rochas, ainda esse ano. Pessoal, então ponto 3 da nossa trilha, eu resolvi mostrar esse ninho de abelha jataí. Essa abelha é uma abelha nativa, tá? Ela tem diversas características.
que eu não vou entrar em detalhes agora. Só que eu queria abordar com vocês o tema muito importante, que é a polinização, tá? Que elas fazem. Elas têm uma relação muito íntima com as flores. Como qualquer abelha, como outros insetos, elas se alimentam nas flores e acabam visitando muitas flores durante um dia e participando então do processo de reprodução das flores, das plantas, levando o pólen de uma planta para outra, através desse hábito que elas têm. Chegando então ao último ponto da nossa trilha do Duque, eu vou pedir ajuda do meu amigo aqui para me ajudar a apresentar então o laboratório de ciências para vocês. Na entrada do nosso laboratório, então, temos a parte relacionada ao corpo humano. Temos esse esqueleto no tamanho real, onde podemos ver os ossos do nosso corpo, e lembrando que o esqueleto é o que dá sustentação para o nosso corpo e possibilita que junto com os músculos, todos os movimentos que o nosso corpo tem. Tá? Logo aqui ao lado, nós temos um modelo dos órgãos internos, tá? Eu vou tirar aqui essa parte da frente, tá? Conseguimos ver alguns órgãos internos aqui. Temos o pulmão, que tem a função da respiração no nosso corpo, tá? Aqui temos o coração, tá? Que bombeia o sangue pelo nosso corpo inteiro. Temos o fígado, temos o estômago e os intestinos. Tem alguns sistemas aparecendo aqui, como a gente já estudou. Eu falei do pulmão, faz parte do sistema respiratório, coração, os vasos sanguíneos fazem parte do sistema circulatório, estômago e os intestinos, assim como outros órgãos também, fazem parte do sistema digestório. Temos logo depois da entrada, esse cantinho do nosso laboratório aqui, que é referente às aves. Aqui tem um pôster com as principais aves aqui, algumas das aves, na verdade, não são as principais, mas algumas das aves do Rio Grande do Sul, tá? Embaixo nós temos alguns guias de identificação, né? São aqueles folhetinhos ali. Alguns ninhos, né? De aves, tá? Alguns de beija-flor, outros de pardal. E aqui tem um ninho com ovos, tá? Esse ninho é de sabiá. Ele caiu de algum lugar com os ovinhos já. Então a gente não teve como colocar de volta, né? Então a gente deixou aqui para pelo menos servir de estudo para vocês, né? Nesse armário aqui nós temos os reagentes químicos que são utilizados em algumas experiências que são feitas aqui no laboratório. Mas não se assustem, tá? São experiências bem simples e sempre que for utilizado algum desses reagentes, tá? Vai ser feito pelo professor, com todo o cuidado, tá? Então esse armário aqui está relacionado com a parte da química. Bom, pessoal, chegando ao último ponto aqui do nosso laboratório, temos um armário aqui onde existem animais conservados, né, para fins didáticos. Temos aqui 3 répteis, tá? São serpentes, tá? Temos 2 peixes. Lembrando que peixes, répteis, anfíbios, mamíferos pertencem ao grupo dos vertebrados, né? Aqui embaixo nós temos alguns insetos, aracnídeos, tá? Esses animais pertencem a um outro grupo, o grupo dos invertebrados.
né? Esses animais têm um esqueleto um pouco diferente. Ele não é ósseo, né? Não é composto por ossos, e ele também é disposto de uma forma diferente. Eles possuem um exoesqueleto. O esqueleto deles é como se fosse a armadura do Homem de Ferro, por exemplo. Tá? Bom, pessoal, essa então foi a nossa trilha do Duque. Espero que tenham gostado. Façam as anotações lá na folhinha de atividades e conversamos sobre cada ponto em sala de aula no retorno. Até mais!